Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, hoje eu tô fazendo um vídeo diferente para vocês, falando um pouquinho sobre rega, tá? Então assim, pessoal, muita gente não sabe como regar as plantas, tá? Fica com medo às vezes, ou se vai colocar muita água ou pouca água. Então eu vou mostrar para vocês exatamente como a gente faz aqui na loja e explicar alguns macetes para vocês, tá? Primeiramente, gente, a gente ouve muito falar que a rega precisa ser feita nas horas mais frias do dia, tá? As horas mais frescas do dia, para que a temperatura quente e a água não proliferem fungos, tá? Essa informação é verdade, porém ela é verdade na época quente do ano, tá? Então, por exemplo, se você tiver numa semana muito quente ou mesmo no verão, essa informação é muito válida. Então, regue suas plantas nas horas mais frescas do dia, tá bom? E também não deixe ela ficar encharcada por muito tempo. Primeira coisa que a gente precisa levar em conta: você vai regar sua planta quando você colocar a mão no vaso, tá? Você coloca a mão no vaso, sentiu que tá seco, aí tá na hora de regar, tá bom? Aí você pode regar com força, bate bastante água para poder chegar a sair água pelo fundo do vaso, tá? Independente disso, a gente faz o que aqui na loja? A gente bate uma água às vezes nas folhas para dar uma refrescada na planta, tá bom? E também aumentar a umidade ambiental. A umidade ambiental é muito importante para as orquídeas, tá? Tão importante quanto a rega em si, tá? Então quando você faz esse tipo de rega assim mais nas folhas, você acaba aumentando a umidade ambiental para poder melhorar aí a vegetação, né? A saúde da sua planta, tá? É importante demais, tá, pessoal? Quando é que eu posso regar as plantas nas horas quentes do dia, tá? Que é o que eu tô fazendo agora. Agora é dia 29/4, aproximadamente meio-dia, e nós estamos aqui batendo uma água nas plantas. Quando que eu vou fazer isso? Gente, primeira coisa, nas épocas frias dos anos, tá? Do ano, inverno, outono, que nem agora nessa semana, tá uma semana bem fria aqui em São Paulo, tá? Esfriou bastante. Então, dessa forma, eu posso sim molhar as plantas nas horas quentes do dia, tá? Por quê? Assim como se eu deixar a água com água, a planta com água, e tiver muito quente, pode aumentar a proliferação de fungos e é prejudicial para as plantas, o inverso também acontece. Então, se eu deixar a planta com água, vamos supor que eu regue ela na parte da tarde para noite, e as plantas acabem ficando com aquela água bem gelada nas raízes, também pode prejudicar, tá? Então vocês fazem o que? Épocas quentes, verão ou aquela semana que estiver bem quente, regue nas horas mais frias, mais frescas do dia, para que não ocorra de ficar água quente cozinhando as raízes das suas plantas, tá bom? Na época fria, inverno, outono, aquela semana mais fria, como é que vocês fazem? Vocês podem molhar sim nas horas mais quentes do dia, tá? Para que a planta não passe a madrugada com o vaso encharcado e molhado, tá? Isso pode prejudicar também a saúde das suas plantas, tá? Quando você molha? Quando você colocar a mão no vaso e sentir que tá bem seco, tá, pessoal? Outra coisa, por que agora eu não tô molhando bastante para poder chegar a sair pelo fundo do vaso? Por conta que agora é domingo, tá? Hoje é domingo, e amanhã uma parte dessas plantas serão embaladas para ir para casa dos nossos clientes, tá? Então, se porventura eu deixar a planta muito molhada, não é bom no transporte a planta estar molhada, tá bom? Então, por conta disso, eu não tô colocando muita água nas plantas, tá? Tô só dando uma refrescada. A gente geralmente molha na sexta à tarde, para que na segunda-feira elas já estejam bem sequinhas, porque essa é a melhor forma de transporte para garantir a segurança. Se a gente coloca elas molhadas na caixa, pode acontecer de proliferar fungos, mofar a planta, tá? Então essas são as dicas importantes de rega. Você pode fazer um aumento da umidade ambiental fazendo da seguinte forma também, ó. Você joga água para cima, faz um chuvisco, isso é muito bom mesmo para a saúde das plantas, tá? Então é isso, pessoal. Por isso que a gente fala que não existe uma regra fixa. Não dá para falar, olha, sempre é bom regar nas horas mais frescas do dia. Então vai variar de acordo com o clima, tá?
Outras coisas que podem interferir a rega. Exemplo, vandas, pessoal. Vandas a gente precisa molhar em dias quentes até 2 vezes por dia, tá? Como elas ficam com as raízes nuas, as raízes aéreas, elas não retêm umidade no vaso, tá? Então elas ressecam muito rapidamente, tá? Então as vandas precisam de mais água por conta do tipo de cultivo que elas têm, tá? Outra coisa que pode interferir: substrato e vaso. Se você tem um substrato bem drenado, por exemplo, composto somente com brita e casca de pinos, você vai precisar de uma quantidade de água. Se você tem um substrato mais encharcado, mais úmido, digamos assim, menos drenado, composto por exemplo, musgo, você vai regar menos, porque o musgo ele demora para secar, tá? Então muitas vezes o cliente fala pra gente: olha, qual o melhor vaso, qual o melhor substrato? Depende. Você vai adequar ao seu cultivo. Se você tem uma facilidade em regar as plantas, você pode colocar ela num substrato bem drenado, ou mesmo com as raízes expostas, como é o caso das vandas. As catileias também podem ser cultivadas de maneira semelhante, em toquinhos de madeira, por exemplo, ou cachepô, tá? Isso vai fazer com que você tenha que regar mais. Se porventura você não tem muita disponibilidade de água, ou mesmo não tem muito tempo para poder fazer a rega, o ideal é você acabar colocando num vaso de plástico, onde ele vai reter mais umidade, tá bom? E com isso você vai diminuir a sua necessidade de rega, tá bom? Isso é a diferença entre vaso e substrato. Com isso, gente, já dá para vocês terem uma boa noção de como fazer a rega das suas plantas, tá? Para vocês poderem acertar a mão aí. É uma das partes mais importantes aí no cultivo da orquídea, né? A gente sempre fala que muita gente às vezes consegue matar até a planta de excesso de água do que de falta. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá ok? Se vocês têm alguma outra dica, por favor, coloque aí no comentário, vai acrescentar no vídeo. E aí, eu agradeço todos aí pela audiência. A gente vai fazer mais vídeos com conteúdo assim instrutivo, mostrando para vocês como obter o melhor resultado aí cultivando as suas orquídeas, tá ok, pessoal? Muito obrigado aí a todos que acompanham o nosso trabalho. Se você tiver interesse nas plantas que nós temos aqui na loja, é só acessar comprarorquidias.com.br, ou se preferir, o link está aqui abaixo do vídeo. É um grande prazer aí fazer todo esse trabalho para vocês, tá ok, pessoal? Brigadão e até logo!